E eu quero começar aqui já. Nós estamos na aula 2, né, do Aprofundando Raízes, tá? A gente começou a falar sobre o relacionamento discipulador, conversamos algumas coisas, falamos algumas coisas. Então vamos recordar aqui algumas coisas, né? A gente chama raízes para lembrar como que é este relacionamento discipulador. O R de relacionar-se, o A de acolher, o I de interceder, o Z de zelar, o E de ensinar e o S de solicitar contas. São 6 pontos, tá? R-A-I-Z-E-S. E na aula passada nós falamos dos 3 primeiros pontos. Nós falamos sobre relacionar-se, porque o discipulado tem a ver com relacionar-se. Meus queridos, prestem atenção, não é de bom tom que o crente, aquele que serve a Jesus, seja uma pessoa fechada, uma pessoa que viva para si apenas. Não, 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 não. Cada um de nós tem um traço de personalidade, mas lembrem-se que esta personalidade não é a personalidade criada por Deus. Não, é a personalidade contaminada pelo pecado, queridos, tá? Então, o que nós somos hoje, como nós nascemos e como fomos criados, não faz parte de nós. No cristianismo é assim. Aquilo que a verdadeiro potencial nosso é aquele operado através do Espírito Santo na nossa vida. Não é à toa que Gálatas 5 vai falar sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é tudo aquilo que o Senhor quer suscitar em nós. E servos de Deus, que são ruins de relacionamento, não quero ofender ninguém, é apenas para vocês entenderem, tá bom? Para vocês refletirem. Servos de Deus que sejam ruins de relacionamento são servos imprestáveis. Em que sentido? No sentido que eles não vão ser muito usados por Deus. Não tem como eles serem muito usados por Deus. Por quê? A primeira coisa que nós precisamos fazer para cumprir, a primeira coisa que Jesus mandou a gente fazer discípulos, eu preciso aprender a me relacionar. Não parece, mas eu fui alguém extremamente tímido, tá? Na minha infância, início ali da adolescência, extremamente tímido, alguém que tinha vergonha de chegar na padaria e pedir pão. Meus irmãos, como é que pode, né? Eu ter vergonha, eu, hoje, que prego com um monte de gente, faço um monte de coisa, tinha vergonha de pedir pão. E eu lembro o dia, engraçado, né? Hoje eu junto as peças e percebo que Deus estava me preparando desde muito cedo. E eu lembro de uma época que eu decidi não ser mais tímido. E hoje isso me ajuda muito no reino de Deus. Mas como assim alguém decide não ser tímido? Ué, quando você... Por exemplo, eu lembro que no meu caso, eu estava numa situação que eu ficava tímido, por exemplo, numa festa. Eu tinha vergonha de ir numa festa, porque se alguém encostasse em mim e fosse puxar assunto, eu não sabia o que eu deveria falar. E eu desenvolvi uma técnica. Eu pequeno, desenvolvi uma técnica. Eu aprendi que, já que eu não tinha assunto, porque eu ficava travado, me dava gelo, né? Eu ficava gelado e não conseguia desenvolver a conversa, então que pelo menos eu conduzisse a conversa. Então, toda situação que me deixava com frio na barriga, eu ia lá e enfrentava. Estava com vergonha de alguém chegar e conversar comigo, então eu não esperava ele chegar. Eu ia lá e puxava assunto. E fechava assunto já com perguntas prontas, né? Perguntas prontas. E aí, tudo bem? Você é novo por aqui? E deixa a pessoa desenvolver. Em cima do que ela desenvolvesse, eu fazia a segunda pergunta. Então, basicamente, minha conversa eram perguntas e respostas. Era quase uma entrevista. E eu aprendi que as pessoas gostam disso, tá? Então, meus queridos, não tem como a gente ser útil nas mãos do Senhor se a gente não aprender a se relacionar. E relacionamento, ela é uma prática intencional.
Fiquei muito triste essa semana, mas tive que ser muito franco com um irmão que estava falando a respeito de um ente querido, né, que estava numa determinada igreja, tal, e que ninguém se relacionava com a pessoa, e que a pessoa cansou, e estava procurando outra igreja, tal. Só que eu conheço essa pessoa, e essa pessoa é extremamente difícil de se relacionar. E aí eu tive que ser muito franco com aquela pessoa, né? E falar para essa pessoa, né? Olha, mas peraí, você já convidou alguém para ir na sua casa comer uma pizza? Você já participou, por exemplo, de uma reunião de casais aí na igreja, onde você conversava com as pessoas? Ou o culto acaba e você termina e você já quer ir embora? Como que é isso? Né? E aí eu acabei mostrando para aquela pessoa que as pessoas não se relacionavam com aquela outra de quem a gente estava falando, não era porque provavelmente as pessoas não iam com a cara, ou não queriam se relacionar, ou faziam panelinha. Não, 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 não. O que estava acontecendo é que aquela pessoa certamente não dava abertura, e as pessoas ficam com medo de serem invasivas, ficam com medo de se aproximar. Mas a pessoa, é engraçado, né? Mas a pessoa que faz isso, muitas vezes, ela está incomodada consigo mesmo, né? Consigo. E ao estar incomodada consigo, com esse jeito dela, ela acaba em muitas transferindo a culpa para o outro, quando na verdade é uma postura própria, porque relacionamento ele começa com intenção. Essa palavra aí, ó, é a prática intencional. E quando a gente fala em discipulado é pior, por quê? Porque parte inicialmente do discipulador convidando alguém para ser seu discípulo, alguém que ele tenha afinidade, alguém que ele consiga se aproximar mais facilmente, enfim, tá? Todos vimos isso semana passada. O primeiro é o R do Raízes, né? O A, nós vimos que é acolhimento, conjunto de atitudes, a palavra aqui de novo, intencionais, de levar o relacionamento discipulador, que é o RD, a se envolver na vida da igreja. Quer dizer, é acolher, é conduzir, é levar a pessoa a, de fato, com intenção de se envolver cada vez mais no corpo de Cristo, tá? Outra coisa, a intercessão. A intercessão é investimento intencional de oração na vida daquela pessoa. Isso é muito importante, tá? E hoje nós vamos falar sobre os 3 últimos itens, tá? Então vamos falar sobre zelar pela pessoa, né? Enfim, né? E o zelar pela pessoa é, de certa forma, a gente doar nossas vidas em favor de outros, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre zelar. Bom, zelar é intencionalmente agir em favor do outro, é se preocupar com o outro, é proteger, é orientar, é se preocupar com o bem-estar do outro, tá? Querido, João capítulo 15, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. Queria pedir aí, por favor, Yuri, lê para a gente o texto que está aí na tela, por favor. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Muito bem, isso aqui Jesus está falando de si, porque ele deu a vida por nós, e ele tinha acabado de chamar os discípulos de amigos, mas de certa forma, não tem como a gente fazer a obra de Deus sem sacrifício. Não existe obra de Deus sem sacrifício. Precisa ser uma coisa pesada? Não, pode ser uma coisa leve. Agora, você dizer para mim que neste momento nós estarmos abrindo mão de algumas horas, 1 hora, 1 hora e meia, que nós poderíamos estar assistindo um filme na Netflix, para estarmos aqui aprendendo a respeito das coisas de Deus, que isso não é alguma espécie de sacrifício. Desculpa, meus irmãos, eu não sei vocês, mas eu trabalhei o dia todo.
Eu não deu tempo de ir para casa, eu estou no trabalho ainda. E terminando aqui, eu vou para casa. Tá? Antes de conversar com vocês, eu estava atendendo uma pessoa que não é cristã, que pediu para conversar comigo, que ela quer entender melhor as coisas de Jesus. Como que eu vou negar parte do meu tempo para essa pessoa? Como que eu não vou sacrificar um pouquinho do meu trabalho para eu conseguir fazer isso com essa pessoa? Então, meus queridos, não há obra de Deus sem algum sacrifício, tá bom? A vida como igreja significa levar fardos uns dos outros. E por meio do discipulado, nós temos o cuidado de ajudar os discípulos em todas as áreas da sua vida, zelando para que seu desenvolvimento espiritual flua naturalmente, por meio do cuidado que eu vou tendo com aquele meu discípulo. Então eu zelo. Zelar pelo discípulo significa amá-lo. A gente confunde amor com emoção, com sentimento, com aquilo que eu sinto. Não, meu irmão. Zelar não tem a ver com isso. O amar aqui tem a ver com cuidar dos discípulos de forma paternal mesmo. É investimento intencional de vida na vida. Significa estar disposto a se sacrificar para fazer com que o discípulo obtenha crescimento pessoal em todas as áreas. Às vezes a gente conversa algumas coisas no discipulado que tem a ver com a vida profissional, outras vezes com a vida familiar, outras vezes com a vida espiritual. Nós tratamos sobre tudo, é uma troca de experiências. Sabe quando a gente é novo e a gente vai batendo com a cabeça e vai aprendendo tudo sozinho? Porque cá entre nós, profeta de casa não tem honra. Muitas vezes, quando a gente é novo, o que o pai fala, o que a mãe fala, é algo ultrapassado. E às vezes no discipulado, aquele discipulador age muitas vezes o papel de pai e de mãe. Só que ele é visto de uma forma diferente, tá? Então, na prática, é importar-se com cada discípulo, dedicando-lhe tempo. Não existe discipulado sem tempo. E é por isso que não tem como a gente ter muitos discípulos. Porque senão a gente não faz mais nada da vida. Ok? É necessário sermos bons mordomos do nosso tempo para que, de fato, a gente consiga atender bem os discípulos. 1, 2, 3, enfim. Tá? Na prática, fazer isso é aproximar-se dos discípulos e acompanhá-los a fim de cuidar deles. Gente, o discípulo é um filho que eu adoto. É um filho adotivo espiritualmente falando, tá? É fazer perguntas chaves. Eu tenho que conhecer a pessoa para fazer perguntas que façam essa pessoa se desenvolver. É estar disposto a ouvir o discípulo. Eu tenho que ouvir. O relacionamento discipulador, ele não é algo que apenas eu falo, mas que eu ouço. É preciso ter uma escuta ativa ali, tá? Aquilo que os psicólogos chamam de escuta ativa, tá? É esclarecer, querido, com a palavra o que não está claro para o discípulo, porque nós temos uma constituição. Quando eu trabalho na vida de alguém, na vida do meu discípulo, eu não posso falar de mim mesmo apenas, mas eu tenho que falar e esclarecer e balizar as coisas de acordo com a palavra de Deus. Portanto, se o discipulador é um mestre, não tem como eu discipular ninguém se eu não conhecer a Bíblia. Porque se eu discipular alguém sem conhecer a Bíblia, eu estarei formando alguém na carne, porque eu estou ensinando
pela carne. E quando eu digo estou ensinando, não é algo teórico, é algo prático, ok? É algo prático. Na prática, querido, é tornar Cristo revelado ao seu discípulo. O processo de discipulado é um processo que eu vou cada vez mais revelando Cristo para a pessoa. Cada vez mais a pessoa de Cristo vai ficando mais claro para a pessoa, ok? Na prática, eu preciso contatar meus discípulos. Eu preciso ligar para eles. Eu preciso mandar uma mensagem. Eu preciso saber como é que eles estão. Eu não posso passar a semana sem saber como é que eles estão, tá? Na prática, é colocar-se à disposição do discípulo mesmo, tá? Na prática, é dar um tempo de qualidade agendado, planejado para o discípulo. É alguém com quem eu me reúno em amizade, que posso comer uma pizza, que posso sair para fazer uma caminhada com ele, que posso andar lado a lado com ele, tá bom? Eu tenho que demonstrar zelo. O discipulado, aquele que está sendo discipulado, ele precisa perceber em nós um zelo, um cuidado, e não só na questão de você estar junto, mas principalmente entender que tem alguém que ora por ele, que há uma cobertura de oração. A irmã Dalila, ela faleceu e eu perdi uma guerreira de oração que orava por mim. E ela fazia questão de parar, pastor, orei muito por você e por sua família nesta semana. Então, eu sinto muita falta da irmã Dalila, principalmente nesse contexto. Algumas coisas que ela me falou, pela idade dela, 86 anos, então ela me falava coisas de experiência de vida, algo muito importante, tá bom? E eu preciso perceber, porque eu vou ensinando, não para gerar dependência. Eu não sou, eu como discipulador, eu não posso ser uma mãe neurótica. Sabe aquelas mães que ficam botando o filho no bolso e que não deixam o filho tentar, e que não deixam o filho ir adiante, e que não deixam o filho se desenvolver, e o dia que ele sai da casa tem aquele negócio de ninho vazio, tal, em vez de ficar feliz porque o menino saiu, casou, constituiu família, tal, fica chorando porque não tem mais o bebezinho dentro de casa. Não, 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 não. O processo de discipulado, ele indica, ele precisa indicar progresso, ele precisa ir adiante. Tá? E quando o nosso discipulado, que é como se fosse um filho, né, o nosso discípulo, ele cresce, ele bate asas e voa, nós nunca vamos perder o vínculo com ele. Sempre haverá necessidade de estarmos juntos em algum momento, mas esse relacionamento ele vai se distanciando, meus queridos. Se você começa uma vez por semana, isso vai para 15 dias, isso vai para um mês, isso vai para... E depois vai quando tem necessidade. Quando há um problema a ser tratado, tá? A regularidade, ela vai se diluindo ao longo do tempo, porque conforme o filho vai crescendo, ele precisa menos de você. Da mesma forma, o discípulo, tá? E a gente precisa estar presente em momentos especiais. Casamento do discípulo, o batismo do discípulo, o aniversário do discípulo, a formatura do discípulo. Eu tenho que estar junto, porque eu faço parte da família. Ele faz parte da minha família e eu faço parte da família dele, tá? Isso é discipulado. E aí, no Raízes, você tem a letra E, que é ensinar o evangelho. E aí entra a importância do discipulador. Por quê, queridos? Porque no discipulado, você ensinar o evangelho é transmitir intencionalmente os ensinos bíblicos. Por exemplo, quando eu, como pastor, prego ou dou um curso, eu falo em linhas gerais. Porque muitas vezes eu não posso e não tenho condições, embora conheça de muita gente, eu não consigo conhecer as particularidades de cada um. Mas no processo de discipulado eu conheço. E ao conhecer, aí a pregação, queridos, ela é encomendada mesmo.
Eu vou orientar o meu discípulo que aquele problema que ele está vivendo com a esposa dele deve ser tratada à luz da Bíblia desta forma, desta forma e desta forma. Que aquela postura diante de um problema que o discípulo está tendo é uma postura de falta de fé. E eu vou explicar para ele por que isso, baseado na palavra de Deus. Deu para entender? É algo muito particular. É diferente de igreja, é diferente de pequeno grupo. Porque o discipulador, ele é quase que um pastor particular do discípulo. Deu para entender? Então, por meio do discipulado, é possível concentrar o ensino bíblico nas necessidades específicas de cada indivíduo. Meus irmãos, nós temos aqui vários irmãos que estão fazendo esse curso aqui. O Yuri, ele tem as necessidades dele. O Bruno tem outras necessidades. A Elisete, outras. A outra Elisete, a Zanata, outra necessidade. O Daniel, outra. O David, outra. O Marcião, outra. Ok? A Solange, outra. A Ana Paula, outra. O Matheus, outro. A Josiane, outro. A Manu, outra necessidade. Meus irmãos, cada um de nós é um ser especial, único, com o qual o Espírito Santo está se relacionando e trabalhando, cada um de um jeito. Podemos falar a mesma língua, moramos na mesma cidade, estamos na mesma região, na mesma igreja, mas nós somos indivíduos completamente diferentes. E só quem pode atingir na plenitude o potencial de cada um, a correção de cada um, o amadurecimento de cada um, é o processo de discipulado. E é por isso que os crentes crescem tão devagar. Por quê? Porque todas as igrejas, inclusive a nossa, não pense que eu estou falando das outras, todas as igrejas, inclusive a nossa, até agora, ela tem formado por atacado. E por atacado, não é possível desenvolver discipulado, e o que faz crescer é o discipulado, porque você trata de maneira individual. E o método de Jesus é expressado nisso. Jesus expunha as Escrituras, ele dava palestras, sermões, ele respondia e tirava dúvidas dos seus discípulos, ele ensinava pelo exemplo, ele ensinava caminhando. Então, o discipulador, ele precisa estar na vida do discípulo. Não tem jeito, tá? Tudo isso que falamos é baseado nesse livro aqui, ó, Relacionamento Discipulador, tá bom? A gente pode usar esse livro para fazer isso, mas eu estou preparando uma trilha de discipulado, porque eu vou começar a liberar os meus discípulos para começarem a fazer discipulado, e eu não quero deixar eles sozinhos, né, sem nada. Então eles vão começar a usar essa trilha também. Só que assim, meus irmãos, o discipulado é um negócio muito diferente, porque ele é conduzido pelo Espírito Santo. Gente, a importância do Espírito Santo na nossa vida é tremenda, a gente não faz ideia. Quantas vezes eu cheguei numa reunião de discipulado sem saber o que ia falar? E a gente começa a conversar e Deus na hora mostra qual é o caminho e a coisa desenvolve e é uma coisa sensacional, tá? Por último, do Raízes, você tem o S, que é solicitação de contas, que é o sexto e último ponto do relacionamento discipulador, tá bom? Porque a solicitação de contas já é um nível mais avançado, é o último nível do discipulado, que é quando eu solicito contas do discípulo em busca de aperfeiçoamento do discípulo, tá? Como assim? O solicitar contas é um processo intencional de verificação no qual o discipulador identifica quais áreas da vida do RD precisam ser mais trabalhadas, tá? Então, por exemplo, num discipulado, a gente pode se deparar com uma situação em que aquele irmão
crente no Senhor Jesus, remido e lavado no sangue de Cristo, tem uma luta interna tremendo contra a pornografia. E chegou no momento que no discipulado a gente consegue identificar isso, e ele confessa isso, e ele pede ajuda por isso. A partir daquele momento, a minha conversa com ele vai ter que ser o seguinte: e aí, cara, essa semana, você conseguiu ficar sem a pornografia? Como foi? Como foi sua luta? Se eu sei que aquele irmão não está sabendo lidar com a esposa, é um irmão talvez grosseiro, talvez mal educado, talvez... Eu vou perguntar, e aí, como é que você tratou sua mulher essa semana, cara? Você conseguiu respeitá-la? Se é uma mulher, claro que não sou eu que devo fazer isso, mas, por exemplo, então uma irmã começou a discipular sob minha orientação, e ela está discipulando minha irmã, e aquela irmã é uma grossa com o marido. E ela vai ter que perguntar, e aí? Como é que foi seu relacionamento com o seu marido essa semana? Você elogiou ele? Você tratou ele bem? Foi doce com ele? Foi carinhosa com ele? Como foi? Isso é solicitar contas. E aí, meu querido, esse mês você conseguiu guardar um pouco do dinheiro? Porque isso entra no discipulado. Porque é um processo de cura, meus irmãos. Muitas pessoas têm um problema financeiro que elas vivem penduradas, enroladas, porque compram o que não precisam, com dinheiro que não tem, porque cartão de crédito é o dinheiro que você não tem, né? E aí, muitas vezes, você tem que prestar conta. E aí, você comprou alguma coisa essa semana? O que é que você comprou? Você fala, nossa, mas tá se metendo muito. Não, meu querido, porque já foi conversado anteriormente e a pessoa já confessou que ela tem problema com isso. Ela falou, não foi você que se meteu. E você já deixou ela avisada que a partir daquele momento você vai fazer perguntas para ela sobre aquilo, para ajudá-la a refletir. Para quando ela for comprar, ela vai dizer, nossa, se eu comprar mais esse negócio aqui no Shopee que não serve para nada, eu vou ter que falar para o meu discipulador que ele vai me perguntar. Entendeu? Então, o que é, querido? Isso é o acompanhamento do desenvolvimento, o solicitar contas. É você acompanhar o desenvolvimento do discípulo por meio da transparência completa em áreas específicas da vida dele. Você entra na vida específica do seu discípulo, porque ele abriu, ele está pedindo ajuda. E você vai falar assim, mas isso não é espiritual. Como não é espiritual? Como que uma família com as finanças destruídas, por irresponsabilidade, vai ter a vida espiritual em dia? Como que uma pessoa doente, que não cuida da sua própria saúde, que só come besteira, vai ter a vida espiritual em dia, meus irmãos? Até para a gente fazer a obra de Deus precisa de saúde. Não tem jeito. Temos que ser bons mordomos da nossa vida, do nosso tempo. Eu tenho me desintoxicado do celular, meu irmão, porque eu não estava tendo tempo de fazer tudo que eu preciso fazer, tá? Então, ó, qual é o fundamento disso? O fundamento da solicitação de contas é o aperfeiçoamento do discípulo. Ele precisa avançar. Chega daquela história de irmãos que ficam 40 anos numa igreja e não mudam nada, continuam sendo grossas com o cônjuge, continuam enroladas financeiramente, continuam sem ler a Bíblia, continuam sem orar, continuam sem jejuar, continuam sem fazer um monte de coisa que eles deveriam estar fazendo. Continuam sem compartilhar o evangelho, sabe? Continuam sem servir ao próximo, continuam, quer dizer, não crescem, não amadurecem, não ampliam. Por quê? Porque estão estacionadas na sua vida espiritual. Por meio dessa esfera, o discipulador vai buscar encorajar o RD ao crescimento em cada área da vida dele.
Nas finanças, sim. Por isso que o discipulador tem que ter uma vida imitável. Porque se ele não tiver uma vida... O cara é enrolado financeiramente, vai discipular o quê? Entendeu? O cara é viciado em pornografia, vai discipular quem? Se bem que no processo discipulado, às vezes, você vai falar das suas fraquezas também para o seu discípulo. Porque é importante que o seu discípulo entenda que você é um ser humano, ele não tem que te endeusar. Meus queridos, se tem alguém na nossa igreja que me endeusa, não foi porque eu ensinei, que eu combato isso o tempo todo. Porque se a fé de alguém estiver em mim, miserável homem que é. Porque a nossa fé tem que estar em Cristo. Temos que fazer das palavras de Paulo as nossas palavras. Sede meus imitadores, ou seja, meus discípulos, assim como eu sou de Cristo. Porque se um anjo do céu descer, ou eu mesmo despregar um evangelho diferente do que eu tenho pregado, seja anátema. Tá bom? Qual a importância disso? Solicitar contas, queridos, é fazer o discípulo refletir sobre os seus erros e corrigi-los à luz dos valores do reino de Deus. Não é o que eu acho. Solicitação de contas não é, por que você saiu com a camisa vermelha? Eu não gosto de vermelho, eu gosto de verde e amarelo. Isso não é discipulado. Sei que tem alguns de vocês aí que preferem o vermelho, mas eu prefiro o verde e amarelo. Então, cada um com seu cada qual. Isso não é motivo de discipulado, ok? Isso não é. Não sei por que vocês estão rindo, mas tudo bem. Solicitar contas, queridos, é a oportunidade de ajustar conceitos equivocados do discípulo. Você pode perceber que o teu discípulo, de repente, não tem certeza da salvação dele. Ele não entendeu. Às vezes, o discípulo não entendeu que ele foi perdoado. Que, de fato, ele não confessou, tá? Você pode, por exemplo, às vezes você pode, no discipulado, perceber que aquele irmão é machista no sentido antibíblico. Você pode perceber que aquela irmã é feminista, não uma mulher bíblica. Então, meus irmãos, são conceitos muito importantes que precisam ser corrigidos. Porque um homem machista, no sentido humano, ele é um homem desabilitado a ser um bom líder da sua família. Uma mulher feminista é uma mulher que está desabilitada para ser uma boa mulher de família, para cuidar da sua família. Muitas famílias que estão destruídas foi porque foram pessoas despreparadas. Quantas pessoas casam para ter sexo apenas? Sexo faz parte. Mas você casar para ter sexo, desculpa, você não entendeu todo o processo e tudo que vem junto nessa história? E aí a pessoa acha que casamento é só para ter sexo e não tem as obrigações, as demais obrigações não são cumpridas, as demais atenções, os demais trabalhos, os demais tudo. Aí é complicado. O inverso também, às vezes, precisa ser corrigido. Poxa, tanto a mulher como o homem cumprem suas funções dentro de casa tal, mas não tem sexo. O que é isso? Querendo ter, né? Porque alguns também não querem ter. Vocês entenderam? Não está correto isso. E isso, no discipulado, precisa ser corrigido. São extremos, meus irmãos. Extremos. Solicitar contas é oportunidade de ajustar, então, conceitos equivocados que muitas vezes a pessoa recebeu até de um pregador, uma maneira errada de entender uma coisa, veio da família, uma cultura familiar, a pessoa entende tudo errado a respeito daquele assunto, e o discípulo, o processo
de discipulado, o relacionamento discipulador, ele precisa corrigir essas coisas. Meu Deus! Vocês estão entendendo por que naquela aula eu falei, nas aulas passadas, que eu creio que se a igreja tivesse um processo de relacionamento discipulador correto, implantado e plenamente implantado, a Manu ficava sem trabalho? Os psicólogos ficavam sem trabalho? Não vou te falar de 100%, mas, meu Deus. Porque o relacionamento discipulador é uma mentoria, meus queridos, para tudo na vida. Tudo. Tá? A prestação de contas, ela vai expor os pensamentos do discípulo, do modo que o discipulador possa ajudá-lo, corrigindo. Ao falar, a pessoa se expõe. E ao se expor, você vai confrontando com a palavra de Deus. E ao confrontar com a palavra de Deus, ao solicitar contas, você vai estar contribuindo para que aquela pessoa mude o pensamento dela. Tá? Tem essa frase aqui do Ken Luck, que fala o seguinte: se negligenciamos a dor, sofremos. Mas se negligenciarmos nosso caráter, não permitindo que ele seja examinado por outro homem de Deus, as pessoas do reino de Deus vão sofrer. Pra vocês terem uma ideia, eu tinha um discipulador, ele morreu. Tá? Ele era o meu mentor, era alguém que eu podia ligar, podia falar de coisas, podia falar de coisas íntimas, podia pedir oração para ele sobre tudo. Ele faleceu, está com o Senhor. E semana que vem eu terei uma reunião com um pastor, porque finalmente eu achei alguém para que ele me discipule. Eu não sei se ele vai querer, mas eu vou pedir para ele. Já conversei com ele, ele está viajando, semana que vem ele volta, vou mandar uma mensagem para ele no início da semana que vem, para que a gente possa fazer isso. Tem um pastor que eu estou conversando, ele quer que eu o discipule. Quando esse pastor me procurou para que eu discipulasse ele, como é que eu vou discipular um pastor se eu não tenho nenhum discipulador sobre mim? Vocês estão entendendo que o discipulado é uma interdependência? Que nós precisamos prestar contas, nós precisamos ter que responder perguntas difíceis para que a gente seja curado, para que a gente seja, sabe? Isso aqui é um guia de encontro discipular, mas isso aqui é meio furado, tá bom, meus irmãos? É um material que é mais ou menos isso aqui, mas não tem uma coisa, não tem como você ir com uma fichinha dessa aqui para a reunião discipular, tá? Mas é mais ou menos para vocês entenderem. Eu achei, inclusive, que está indo muito, muito rápido aqui. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, mas só para a gente ter uma ideia, tá? Primeira semana, o que acontece? Como está seu relacionamento com Deus? Seu tempo devocional? Leitura da palavra? Isso aqui na parte de quê? Na parte de prestação de contas, tá? Compartilhou o amor de Jesus e da mensagem do Evangelho nos últimos dias com pessoas não cristãs? Tem se preocupado demais com a opinião dos outros? Existe algo importante que você queira compartilhar para que eu ore com você durante essa semana? Aí, segunda semana, o tipo de pergunta ele vai aprofundando. Deu atenção apropriada à sua família nessa semana? Como está seu relacionamento com seus pais ou com seu cônjuge, se for casado? Como se relacionou com seus filhos nessa semana? Na saúde emocional, você cedeu a algum mau hábito? Envolveu-se com algum vício? Nutriu no seu coração sentimentos como amargura, ira? Aconteceu alguma coisa que você está chateado? Existe algo importante que você queira compartilhar? Aí, aí vai aprofundando, o relacionamento ele vai aprofundando. Na prestação de contas, ó, como tem lidado com a sua sexualidade, evitou pensamentos impuros, exposição pornográfica. Isso aqui não é de... Imagina, eu não vou fazer isso aqui no primeiro dia. Eu preciso ir aprofundando o meu relacionamento com aquela pessoa ao ponto dela se sentir à vontade para falar com você, tá? Você foi cuidadoso com as suas palavras quando você falou? Você falou a verdade em amor?
Está falando palavrão, meu irmão? Porque virou uma modinha aí que crente pode falar palavrão, meus irmãos. Crente não pode falar palavrão, né? Pega muito mal pega mal pra caramba, tá? Você falou demais. Tem gente que acha que é só falar. Não, tem gente que fala demais. E quando fala demais, fala besteira. Deveria ter falado, omitiu alguma coisa importante. Lembra que na última reunião o Otávio estava junto e eu falei para vocês na frente dele, perguntei, tá vendo? Lembra, Otávio? Que você deveria ter falado uma coisa para uma pessoa e você não falou e eu te repreendi por conta disso, né? Então, tem desenvolvido relacionamentos significativos, abençoado e sendo abençoado, você tem sido transparente, você é uma pessoa autêntica ou é hipócrita nos seus relacionamentos? Você tem uma cara em casa e outra na igreja? Como que é isso? Né? Aí vai cada vez mais, ó. Quarta semana, como você está lidando com as finanças? Tá vendo? É mais íntimo ainda. Ficou insatisfeito com seus bens? Cobiçou o bem dos outros? Você invejou alguém essa semana, cara? Como é que está aquele problema de inveja lá? Você não pode ver aquela pessoa lá do seu trabalho chegando com aquele carrão que você fica com raiva. Como você está lidando com isso? Você está conseguindo vencer isso aí? De que maneira você tem lidado com seus líderes na sua vida profissional, eclesiástica e política? Você tem respeitado as pessoas que são seus gerentes, seus supervisores? Você tem tratado eles com respeito? Seu líder espiritual, seu pastor, seu líder de PGM? Você tem tido essa consideração? Tem marcado sua geração com seu testemunho? Se eu chegar no seu trabalho e perguntar na sua sessão, gente, alguém sabe de algum crente aqui? Eles vão apontar você? Ou você é um agente secreto de Jesus? Né? E assim por diante. São perguntas que a gente pode usar na questão de solicitar contas. Então a gente terminou com raízes. Relacionar-se, acolher, interceder, zelar, ensinar o Evangelho e solicitar contas. Muito bem. Vocês conseguem me falar a importância desse relacionamento discipulador na vida? Vocês conseguem ver na prática isso? Conseguem imaginar na prática o impacto que isso tem numa comunidade cristã? Um de cada vez. Um de cada vez, Josiane. Um de cada vez, Solange. Um de cada vez, Mateus. Bom, só um minutinho, tá? Só um minutinho. Tá. Eu acho que a importância desse discipulado é justamente te fazer crescer, não só como pessoa, mas também espiritualmente, né? Porque às vezes você está tão se achando de si mesmo, achando que já sabe tudo, e vem uma pessoa e te mostra à luz da Bíblia que você está errado em tantas outras áreas da sua vida, e você se surpreende, né? Porque às vezes a gente acha que falta pouco para alcançar alguma coisa em relação à fé. Mas quando tem um relacionamento com uma pessoa que está disposta a te ajudar, a discipular você, a corrigir seus erros à luz da Bíblia, não por você achar melhor, mas para que você cresça, né? Não só você, mas o outro também acaba aprendendo até mais do que ele imaginava que ia. Ele achava que a princípio ia só dar, mas ele também recebe. Então, esse relacionamento é bom para os dois. E eu acho que a importância é essa mesmo, é você não perder o foco e não ficar angustiada, porque muitas das vezes, principalmente as mulheres, eu acho que os homens também, a gente tem muitas coisas para falar, mas a gente vai guardando porque não se sente confortável de compartilhar com quem tem um pouquinho mais de sabedoria, né? Não vai compartilhar com as pessoas. Então, você fica angustiada, você fica ali, tipo, sem saber o que fazer. E quando você tem esse apoio, isso já te dá um pouco mais de base para que você possa, sabe, eu vou falar, porque eu sei que eu vou ter uma palavra ali à luz da Bíblia para me dar
um, um caminho, né, para seguir. Eu acho que isso está faltando. Eu sinto falta disso, porque eu já tive isso um período da minha vida, e hoje eu não, já tem um bom tempo que eu não tenho mais. Então, eu sinto necessidade, e esse é um tema muito importante mesmo. Eu acho que todo mundo deveria ter um discipulador, ser um discipulador, principalmente também para os homens, porque para nós mulheres é muito mais fácil, apesar da gente guardar muita coisa, mas é mais fácil a gente chegar e falar, sabe? Às vezes a gente fala até para uma mulher que a gente nunca conheceu, mas para o homem não é tão simples assim. Eles falam muitas coisas até, mas eles não vão falar as coisas íntimas para qualquer pessoa. Mulher, eu acho que tem mais essa facilidade, mas os homens realmente não têm. Pelo menos os que eu conheço, não têm. Então, eu acho que isso é muito, muito, muito importante. Você falou coisas sensacionais aí, Josiane. Principalmente com relação à questão dos homens. E realmente, o homem fala muito, tem muitos amigos, mas eles geralmente são superficiais. Eles não têm com quem se abrir e falar. O discipulado, ele cobre isso. Porque, de fato, você tem confiança de falar. Entendeu? E você sabe que pode falar porque você está sendo discipulado por alguém que é mais maduro, né? E que vai te dar uma luz e que vai te ajudar. E no máximo que vai acontecer é que se ele não souber falar nada, ele vai pelo menos orar com você. Entendeu? E eu creio no poder da oração. O que mais, gente? Nada? Vocês estão devagar, hein? Tá bom. Fala, irmã Lisete. Só que, para mim, na minha vida, o que eu estou vendo aqui, só desse curso, eu não tinha essa ideia do que era ser discipulado ou um discipulador. Eu estou vendo tanta coisa, eu estou com 60 anos. Gente, esse curso aqui está me mostrando tanta coisa, eu estou vendo de tanta maneira diferente, e quanto ele está fazendo eu enxergar o que é o Evangelho. E nós temos um discipulador, mas o que eu estou sentindo é o Espírito Santo mesmo, falando. A mudança que eu estou tendo é incrível. Que bem. Eu nem estou fazendo discipulado, é só esse curso. Eu tenho comentado com o Daniel. Eu estou mudando tanta coisa, tanta atitude errada, e tenho orado tanto que Deus me mude em certas coisas que precisam ser mudadas. E fazer isso na vida de outras pessoas, gente, é amor puro, né? Acho que Jesus quer isso de nós. É isso. Elisete, teu exemplo é muito bom. E assim, Elisete, olha como. E aí, quando eu estou falando, não estou falando de demais igrejas. Eu não tenho nada a ver com nenhuma igreja. Eu estou falando, eu estou me incluindo. A nossa igreja está incluída nisso. Então, quando eu falo, a minha igreja faz parte da igreja de Cristo. Então, a igreja de Cristo tem falhado. Por quê? Você está falando que você está chegando aos 60 anos e você é cristã há muito tempo e que você nunca entendeu esse conceito de discipulado. E isso, Elisete, é uma coisa meio geral. E se você falasse isso na nossa igreja há 5 anos atrás, nem eu saberia dizer para você. Se você falasse há 3 anos atrás, eu poderia falar um pouquinho para você. Mas eu posso falar um pouco mais a partir desse último ano. Meu Deus! Você vê como que a igreja perdeu tempo? Uma coisinha, pastor. Eu já fui da base, né? Eu senti essa diferença muito grande, pastor. Olha aí. E eu vou falar para o senhor que eu estou muito feliz, sabe por quê? Eu estou crescendo muito espiritualmente. Deus está agindo tanto na minha vida que, nossa, parece que eu estou nascendo agora. Glória a Deus, glória a Deus. É verdade. Agora, isso porque porque, de fato, isso que nós estamos fazendo aqui é um nível de discipulado, ok? Só que ele ainda é superficial. Imagina isso acontecendo de maneira profunda.
com cada um de nós. Você entendeu, Elisete? Elisete, eu tive numa conferência esse final de semana, né? Lá em Araçatuba. Meu Deus do céu. Como eu ouvi coisas que eu nunca ouvi. Igual você aqui agora. Meu Deus, eu nunca ouvi isso. Eu fui convidado para ir num jantar que eu não sei nem o que eu estava fazendo nesse jantar. Terminou um dia lá da conferência, eu tinha sido convidado para estar, eu não estava nem acreditando que eu tinha sido convidado, porque não era para eu estar lá. Né? Não tinha por que eu estar lá nesse jantar. Eu, Sejane, Otávio, Gislane e tal. E meu Deus, que riqueza, que experiência sensacional. Que coisa linda. Sabe? Nós somos abençoados como quando estamos com os nossos irmãos. É quando estamos juntos que crescemos. É a ação de um para com o outro que faz a gente crescer. Entendeu? Isso é corpo de Cristo. Então, eu não sei como, a minha oração tem sido assim, Senhor, me ajuda, porque tem um monte de coisa que eu não sei ainda, não sei o que fazer. Eu só sei que tem que ter discipulado. Como isso vai acontecer? O Senhor me ajuda. Porque eu sei que tem que ter. Porque o discipulado, meus irmãos, é o segredo da igreja crescer com saúde. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui. Isso faz parte do discipulado, tá? Por exemplo, nossa igreja, ela experimentou um crescimento muito grande. Só que nós chegamos a ter, para vocês terem uma ideia, 36 PGMs. Nós chegamos a ter 2 cultos. Só que a igreja virou um inferno tão grande que eu lembro de eu orando assim, Senhor, é isso que é ser do reino de Deus? Minha vida virou um inferno, não é possível que este inferno, que eu ficava só apagando incêndio, que isso seja de Deus. Eu vejo criança para tudo quanto é lado, criança no sentido assim, crianças espirituais, entendeu? Ninguém crescia, ninguém desenvolvia, ninguém ia para frente, ninguém não sei o quê. Eu me sentia administrando uma creche espiritual. Parei tudo. Cancelei todos os PGMs e comecei a buscar em Deus. E o Senhor respondeu. E está faltando discipulado. E aí eu descobri que o segredo de uma igreja crescer saudável é o discipulado, meus irmãos. Não tem como uma igreja crescer sem discipulado. Ela cresce? Não, ela incha. É diferente. A igreja fica lá com 2.000 pessoas, o adultério correndo solto, com vício correndo solto, com um monte de gente sem testemunho, 1.000 pessoas ali, 2.000 pessoas ali, mas só 50 que são crentes de verdade, o restante é tudo mundano. Vai para o carnaval, pula bloquinho, vai para... Desculpa a expressão, meus irmãos, mas eu preciso falar. Vai para swing, dá oferta para comprar cargo, briga com os irmãos porque o irmão desafinou a nota e trata com desrespeito, um monte de gente com o nariz empinado, um monte de gente se achando dono de igreja. O que faz isso? Um ajuntamento de gente, porque onde uma igreja de verdade que tem um discipulado, isso não vai acontecer não. E se acontecer, é uma coisa pontual, são coisas pontuais, não generalizadas. Eu vou falar uma coisa para vocês. Teve uma época que a IBACE era uma agência do inferno. Pastor, o que é isso? Não, meu querido. Estou falando sério.
Porque, pelo amor de Deus, era só coisa ruim que tinha. Ao ponto de eu ficar frustrado, ao ponto de eu ficar, sabe? Aquilo eu não quero mais, nunca mais na minha vida. Aí vocês vão falar assim, mas pastor, você não tinha um coração em Deus? Você não era um cara correto? Era. Mas onde não tem discipulado, Satanás entra. Quando você não tem, sabe, quando você está focado em crescimento, em número de pessoas, você confunde o evangelho com isso, é só desgraça, meus irmãos. A igreja sadia cresce? Cresce. Mas ela não está focada em crescimento. Ela está focada em vidas se arrependendo e se chegando a Cristo. Vocês entenderam? A pessoa pode entrar com vício, ela pode entrar indo para swing, ela pode entrar fazendo tudo de errado. O que ela não pode é permanecer com isso. Ela tem que ser curada de dentro para fora. Entenderam, meus queridos? Muito bem. Posso encerrar, então? Pontualíssimos, hein? 21 e 1. Muito bem. Yuri quer falar, pastor. Oi, Yuri. Desculpe, Yuri, eu não vi. Pode falar, Yuri. Tô me jogando na fogueira, não quero não, pastor, tô de boa. Não? Então tá. Tô me cutucando, tô de boa. Tá bom, tá bom. Meus queridos, vamos orar então? Muito bem. Elisete Mineira, ora pra gente, por favor. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esse encontro de hoje, que tenho certeza, como eu cresci mais espiritualmente, como pessoa, que cada um de nós possamos crescer cada vez mais na parte espiritual, como pessoas, que nós possamos levar este amor para as pessoas que nós encontrarmos durante as nossas conversas, e que nós possamos estar de coração aberto, cheio do teu Espírito Santo, para receber tudo isso e muito mais que o Senhor tem para nos dar. Te agradeço.